nunca nos trata melhor do que a forma como a gente se trata. Começamos mais um A Vida Podcast e hoje eu estou aqui com uma convidada super especial. Mas antes, eu já quero falar do nosso patrocinador oficial, que é o Cappuccino Sec. Eu vou deixar aqui o Instagram para vocês conhecerem. É um Cappuccino Fit 0 açúcar. A minha convidada já tomou e já aprovou. É uma delícia. Parece que é adoçado naturalmente do tanto que é bom. Vale a pena você experimentar. E nós estamos na série Chaves que Abrem Portas. E hoje nós vamos ter a liberação aqui de uma chave poderosa para a sua vida. Quem é a nossa convidada de hoje é a Lara Brasil. Seja bem-vinda! Muito obrigada, é um prazer poder estar aqui. Muito obrigada por ter aceito o meu convite, ter confiado no meu trabalho. E eu quero hoje contar um pouco da sua história, que eu achei, assim, muito interessante. Eu tenho certeza que vai conectar com muitas pessoas, principalmente com as jovens. Não é verdade? Então, começa contando pra nós de onde surgiu a Lara, como que foi, assim, a sua infância. Conta pra nós como que foi a sua vida até os dias de hoje. Antes de começar a me apresentar, eu quero dizer que realmente isso aqui, gente, é fantástico. Vocês precisam provar. Eu geralmente não tomo cappuccino porque ele tem açúcar. E esse aqui não tem, é maravilhoso. Mas vamos lá, é um prazer verdadeiramente estar aqui. O meu nome é Lara Brasil. Eu tenho 27 anos, sou casada hoje faz 8 meses. Eu sou nascida em Lajeado, mas eu me cresci em Santa Cruz do Sul. E minha criação inteira ela foi lá. Através disso... Lajeado é no sul? Rio Grande do Sul. Aí eu nasci em Lajeado, mas quando eu tinha 8 meses de idade eu já fui para Santa Cruz do Sul. Ah, então você só nasceu, né, no caso? Só nasci lá, nem sei como é que é Santa Lajeado. Cruz do Sul também Também é no Rio Grande do Sul. É no Rio Grande do Sul. É 40 minutos ali de Lajeado. É uma cidade maior ou... Ela tem 130 mil habitantes. É uma cidade média, né? Ela é pequenininha. Ela é... Eu gosto de dizer que ela é interior, porque ela realmente é, mas ela é um interior, assim, muito arrumadinho, muito bonita a cidade. Só que grande parte dela é área rural. Então, acaba que a cidade, assim, em 10 minutos a gente atravessa ela. É bom, né, morar assim, eu gosto. Era bom, mas agora chegou o momento de ir para outros ares. Eu gosto de dizer que eu sempre desejei morar em uma cidade grande. Então, assim, meu primeiro sonho de realização era morar em São Paulo. Só que eu fui morar em São Paulo, eu fiquei 1 mês lá. E aí, depois eu logo fui para Alphaville. Inclusive, foi lá que eu conheci o digníssimo do meu esposo. E depois vim parar em Goiânia, mas eu nem sabia como era Goiânia. Nunca imaginei que eu ia vir morar para cá. E... Conta pra nós essa história. Vamos lá, tô doida para começar a contar. Então, primeiramente, para vocês me conhecerem um pouquinho mais, hoje eu sou mentora de relacionamentos e criação de realidade. Então, eu gosto de dizer que, apesar de eu ser bastante nova, eu tenho uma neurodivergência que eu descobri recentemente, que é uma superdotação. Então, eu descobri que, na verdade, desde pequena eu pensava diferente, que era essa coisa de querer entender sobre o comportamento humano, como que funcionam as coisas, como que funciona a mente, como que funcionam as pessoas. Então, por exemplo, quando eu tinha 9 anos, eu comecei a estudar sobre astrologia, porque eu não era convertida, eu não conhecia Jesus ainda. E lá naquela época eu queria entender como que as pessoas pensam. Porque eu conseguia perceber que cada pessoa pensava de uma forma diferente. E aí eu queria entender mais. Então naquela época eu já sabia que não era só signo, que tinha mais coisas. E aí eu comecei a me conectar com pessoas que também se interessavam por isso. Então a partir disso eu comecei a descobrir que existe todo mundo é uma pessoa completamente diferente. Cada pessoa ela tem... realmente um funcionamento da mente diferente, e aquilo lá me gerou muito interesse. Quando eu fui ali para os meus 21 anos, eu entrei em depressão. Foi a época que eu tentei suicídio 7 vezes. Meu Deus. Só 7 vezes. E porque realmente eu entrei numa crise existencial de olhar para minha vida e dizer assim, gente, nada do que eu faço eu gosto. Eu não tenho uma utilidade nenhuma aqui, não faz sentido nenhum eu estar viva, eu tô só sendo um desperdício e um gasto para os meus pais. Meu Deus. Quando eu tinha... eu tinha, na verdade, 19 anos. E ali foi quando eu comecei a tentar todo tipo de terapia. Todo tipo de terapia que tu pode imaginar, eu cheguei a fazer e nada dava certo. Então, uma vez a minha mãe falou assim, filha, a gente vai dar a nossa última cartada e tu vai começar uma gestão de carreira com uma coach. Aí eu falei assim, então vamos, né? Já tentei de tudo, então vamos ver o que acontece. Aí a gente comecei a fazer esse processo ali pra ver se eu conseguia sair da depressão. E foi quando ela perguntou pra mim, assim, no primeiro encontro, se eu tinha ouvido falar em lei da atração. Aí eu falei assim, já ouvi falar, mas só isso.
Ela, não, então dá uma olhada naquele filme O Segredo. Eu pensei, tá, vou fazer isso. Aí eu comecei a estudar sobre isso, comecei a ficar fascinada de entender que, não, peraí, existe um poder nos nossos pensamentos. E aí já começa a conectar na Bíblia. Existe um poder nos nossos pensamentos. Deixa eu ver isso aqui, aquilo que eu falo realmente tem poder. Então, nessa fase que eu passei ali de ter depressão e tudo mais, eu tava em um relacionamento e os meus relacionamentos sempre foram, assim, extremamente disfuncionais. Era aquela coisa, no primeiro relacionamento eu fui traída, no segundo eu fui agredida. Não, no primeiro eu fui agredida, no segundo traída e no terceiro fui só humilhada. Mas era aquela humilhação constante. Ele chegou a me convencer de que eu tinha um transtorno de borderline, de que eu era totalmente surtada, louca. E a cabeça do superdotado, eu ficava, gente, mas eu não sou louca. Tudo que eu estou falando faz sentido, não é possível que ele não consiga enxergar. Só que na época eu não sabia que eu tinha superdotação. Então eu comecei a acreditar que eu era louca. Eu comecei a fazer terapia, falei pra psicóloga assim, olha, então, o meu ex, porque ele já era ex, né? Ele falou que eu tenho o transtorno de borderline, eu preciso descobrir se eu sou louca. Pra quem tá nos ouvindo que não conhece, o que é esse transtorno? Assim, só para as pessoas do entenderem. borderline? Isso. É uma pessoa que ela é muito explosiva e muito 8 ou 80, mas num sentido extremamente disfuncional. Então, é uma pessoa que a qualquer momento ela pode explodir, estourar e gerar uma briga e se tornar, inclusive, às vezes até perigosa, dependendo do nível dela. Então, era assim que ele falava que eu era. E porque realmente esse nosso relacionamento era muito disfuncional, era o tempo todo briga. A gente brigava toda semana e terminava toda semana. E como era o terceiro, já existiu o trauma dos dois anteriores, né? Exatamente. E aquele desejo no coração, porque eu nunca perdi a fé no amor. Eu sempre acreditei que ia existir um príncipe pra mim. Por mais que a gente, assim, não existe príncipe, não sei o quê, eu queria acreditar que existia. E que em algum dia eu ia viver um relacionamento tranquilo, que não tivesse brigas. E aí já entra numa crença das pessoas, que a maioria das pessoas vai dizer assim, não, mas não existe relacionamento sem brigas. Mas eu queria acreditar que não existia. E hoje eu vivo um relacionamento que não tem brigas. Na verdade, o que acontece? A questão das brigas, né? São duas vertentes diferentes, né? Desentendimentos. Isso, discussão, é normal. É normal. Agora, a questão da briga, ela já é uma disfuncionalidade de um relacionamento. E não importa se é um relacionamento amoroso, entre amigos, não importa. Até entre pais e filhos é disfuncional, né? Exatamente. Na verdade, o certo é que a gente se relacione, que a gente fale sobre o que a gente sente e pensa, mas com respeito, né? Então, agora conta pra nós. Você passou por esse momento de dor, né? E entrou na parte de terapias. Isso. E você ainda estava morando em Cruzeiro do Sul. Santa Cruz. Santa Cruz do Sul. Tá. Então, como é que foi? Quando eu passei por essa fase, assim, então foi quando eu entrei em depressão, comecei a buscar essa tal da lei da atração ali, e eu comecei a fazer todas as técnicas que tu pode imaginar. Técnica de afirmação, técnica do espelho, técnica de Grabovoi, não sei o quê. No primeiro mês eu tive um resultado, assim, muito bom, financeiramente falando. Deu super certo. Aí eu ganhava R$800 por mês, eu consegui fazer 2.600 no primeiro mês usando as técnicas. Saí contando pra todo mundo, gente, olha que coisa incrível, maravilhosa, não sei o quê. No segundo mês não deu certo, eu fazendo as mesmas técnicas. No terceiro mês também não deu certo. Aí eu falei, gente, tem uma coisa errada aqui. Porque se eu estou fazendo as mesmas técnicas, essa lei da atração não está funcionando. E aí eu entendi que, na verdade, a lei da atração ela é como se fosse a pontinha do iceberg ali. O que realmente existe são as nossas crenças limitantes, aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente experienciou, que vai ser a forma como nós vamos projetar a realidade que a gente enxerga. Então, quando eu entrei no mundo de reprogramação mental, eu comecei a largar essa parte de técnica, que é superficial. E comecei a ir realmente naquilo que a nossa mente está criando. Porque eu sempre olhava e pensava assim, se existe uma pessoa que consegue criar a própria realidade sem usar técnica nenhuma, e ela consegue ter resultado, então tem alguma coisa aí. Eu quero ser essa pessoa. Eu não quero ser a pessoa que fica todos os dias fazendo técnica. Porque era cansativo. Eu passava o dia inteiro escutando coisas repetidas para ver se eu ia conseguir ter dinheiro. E ali, quando eu conheci essa parte de reprogramação mental, que eu comecei a mudar a minha vida. E eu entrei num grande dilema que, se eu crio a minha realidade e eu sou 100% responsável por todos os resultados que eu tenho, por que eu sou infeliz no relacionamento? Por que eu fui traída? Por que eu fui agredida? Por que eu passo tanta humilhação e dificuldade no relacionamento? Então, quer dizer que eu não crio a minha realidade. Porque se eu criasse, eu não ia estar vivendo isso aqui.
E ali eu entrei num dilema existencial, porque eu não conseguia mudar os resultados de jeito nenhum. Foi ali que eu comecei a querer me aproximar de Deus. Então, assim, a forma como eu enxergava Deus antes era completamente diferente da forma como eu enxergo. Mas eu queria conhecer mais de Deus. Então, eu lembro que, inclusive, esse último ex, ele falava assim, vamos escutar uma palavra do Dave Leonardo, pode ser que dê certo. Se a gente começar a escutar esse cara aqui. Aí eu, vamos começar a escutar ele. Aí eu escutava as palavras dele e tudo mais, mas nosso relacionamento não ia pra frente. E aí eu comecei a fazer a oração e disse assim, Deus, me aproxima de pessoas que me aproximem de ti. Eu conheci uma menina que ela era cristã, que ela fazia jejum para o relacionamento dela, e aí Deus respondia pra ela, e eu quero saber o que é isso aí. Vou estar querendo, porque eu tô querendo umas respostas aqui, que não tá vindo de jeito nenhum. E aí eu comecei a fazer, eu fiz o meu primeiro jejum, eu ainda não era convertida, só que a partir dali eu comecei a entrar nesse processo de, peraí, tem um versículo aqui na Bíblia que fala, lá em Provérbios, que fala sobre os nossos pensamentos guiarem a nossa vida. De cuidar dos pensamentos, porque é através dele que nós criamos a nossa vida. Então, aquilo que eu estudo sobre criação de realidade física quântica tá na Bíblia. Deixa eu ler a Bíblia toda para eu ver o que mais está dizendo ali. E foi assim que Deus me pegou. Foi pela física quântica, pela ciência, pelo realmente, eu digo que a minha fé ela é muito racional. Porque eu sou extremamente cética. Eu só vou, primeiro eu testo, pra eu poder dizer assim, não, realmente isso aqui funciona. E eu decidi que eu ia testar essa coisa ali, porque teve um versículo ali que me pegou muito, que era, busquem, pois, em primeiro lugar os reinos de Deus e todas essas coisas serão acrescentadas. Eu falei, tem algumas coisas que eu tô querendo que seja acrescentada aqui. Então, deixa eu conhecer um pouquinho mais. E aí eu comecei a estudar a Bíblia, de fato, e a conectar com tudo aquilo que eu tinha de conhecimento sobre as crenças, sobre reprogramação mental, física quântica. E ali foi quando começou a ser acrescentado o meu relacionamento. Eu me converti, foi em março, eu me batizei em março, na verdade. Em maio eu conheci o Danilo, que é meu esposo. Que é seu tal esposo. Exatamente. Uhum. E nesse processo você terminou esse relacionamento? Terminei. Viu que realmente não dava certo? Deus terminou pra mim. Porque se fosse por mim, eu provavelmente ia estar tentando me descabelando. E realmente foi algo assim, uma oração que eu comecei a fazer. Deus, tira da minha vida se não for pra mim. Uhum. Então, toda vez que eu conhecia uma pessoa que eu achava que existia qualquer possibilidade, se não for pra mim, já tira. Aí eu conheci o Danilo. Deus, se não for pra mim, tira. Deus, se tu tem algo melhor pra mim, tira. E o bichinho não saía. E eu fiquei, gente, nunca aconteceu isso aqui. E agora? O que eu faço? E ali foi o momento onde eu conheci ele e realmente pedi pra Deus mostrar se era ele. Então, quando você conheceu o Danilo, você já tinha aceitado Jesus? Já tinha. Não, se fosse quem eu era antes, ele jamais ia ficar comigo. Ah, entendi. Ele fala isso muito claramente. Não, porque eu te conheci na hora certa. Se eu tivesse conhecido antes, eu nunca ia ficar com uma mulher que nem tu. Porque eu era aquela pessoa, assim, eu não era convertida. Então, eu era aquela mulher que buscava muito validação em homens, buscava validação da minha identidade, indo pra festas. Sendo que, assim, eu sempre me irritei muito com festa. Eu detestava ir pra festa. Mas eu precisava sentir que eu tinha algum valor. De que em algum momento eu vou casar, em algum momento eu vou encontrar alguém aí onde eu ia procurar. No pior lugar possível, mas que na minha cabeça era o único lugar que existia. Então, foi muito dolorido pra mim. E eu lembro que, assim, eu fiz realmente um compromisso com Deus e uma renúncia muito grande. Que eu ia entrar num relacionamento só pra casar. E quando terminou o meu relacionamento, eu me fechei. Eu pedi, Deus, me fecha, me esconde. Que ali eu já tava vivendo um processo com Deus, só que eu não sabia que eu estava vivendo um processo com Deus. Então, foi muito significativo para mim, porque eu passei exatamente 6 meses em um processo de extrema lapidação. Que eu sou aquela pessoa que, por conta da superdotação, é muito rápido e eu já olho assim, tem algum problema aqui. Se eu estou tendo esse resultado, então existe algo dentro de mim que precisa ser lapidado e mudado. Porque está conectando com alguma crença, eu sou criadora da minha realidade. Peraí, deixa eu entender isso aqui. Então, eu comecei a olhar muito pra dentro. E eu vi que, assim, as feridas que eu carregava dos relacionamentos passados, aquilo que eu aprendi sobre o significado de amor na minha infância, eram tudo coisas extremamente disfuncionais. Não teria como eu conhecer e atrair uma pessoa como o Danilo, como é o meu marido hoje, com a mentalidade e as feridas que eu carregava naquela época. Com os lugares que eu me colocava, nas situações, naquilo que eu aceitava, as migalhas que eu aceitava, que hoje eu penso, misericórdia, como que uma pessoa aceita isso? E eu achava que era a melhor coisa do mundo.
Eu achava que não existia nada melhor do que estar num relacionamento com uma pessoa que termina contigo todo final de semana. Nossa. Uma pessoa que fala que a concorrência é mais bonita. Meu Deus. Então, assim, eu achava que aquilo lá era a melhor coisa do mundo. E você, em algum momento, fez alguma conexão disso que você vivia nos relacionamentos com até o fato de, em alguns momentos, você ter desejado não ter a sua vida? Boa pergunta. Provavelmente. Porque, assim, se a gente parar pra pensar, olhando agora que você perguntou, tá totalmente associado com a crença de merecimento. Se eu não me amo. Eu tenho uma frase que eu gosto muito de usar e reforçar pras pessoas, que é: o mundo nunca vai te tratar melhor do que a forma como você se trata. Eu me tratava igual lixo. Porque eu achava que eu não tinha valor nenhum. Que eu achava que eu nunca ia ser feliz nos relacionamentos. Que eu nunca ia ter sucesso. Porque eram as coisas que eu ouvia. Eu lembro na época do colégio, tava todo mundo ali fazendo cursinho pra medicina. E o colégio que eu estudava, ele era muito voltado pra medicina. Então, ou você ia pra medicina, ou pelo menos um advogado da vida. E eu não queria nada disso. Eu falava, gente, eu nem sei o que eu quero. E naquela época falaram pra mim assim: então você vai ter que aceitar que você vai ser pobre. Eu falei, então pelo menos eu vou ser pobre fazendo algo que eu amo. E eu não entendia, né, que a gente criava a nossa realidade e tudo mais. Acho que quantas pessoas também sabem disso? Pouquíssimas. Então, a forma como eu me tratava, que era totalmente desamor, baixo senso de merecimento, baixa noção de quem eu era, é um reflexo de aquilo que eu aceito nos meus relacionamentos. Tem, inclusive, um filme que fala We Accept the Love We Think We Deserve, que é alguma coisa nas estrelas. Nós aceitamos o amor que achamos merecer. E aquela frase me pegava muito. Porque eu pensava, gente, mas tá errado isso aqui. Eu ficava assim, gente, alguma coisa tem que estar muito errado, porque não é isso que eu mereço. Então por que eu tô aceitando? Mas eu continuava aceitando, porque eu não sabia fazer diferente. É incrível, né? Quando a mentalidade da gente muda, o olhar muda, tudo muda ao mesmo tempo. E o que eu acho mais lindo, porque assim, eu sou cristã, apaixonada mesmo por Jesus. O quanto que quando Jesus entra, nossa, não tem como, né? Existe uma mudança real. Claro que existe uma diferença da pessoa falar assim, eu aceitei Jesus e deixou Jesus entrar. Porque assim, quando você deixa de fato Jesus entrar na sua vida, ele começa a transformar a sua identidade. Então, quando a gente começa a se enxergar como filha de Deus, você já começa a mudar a mentalidade em relação a isso. Então, você casou aqui em Goiás, você casou em São Paulo ou você casou no Sul? Foi aqui em Goiânia. Eu tava morando lá em Alphaville e eu conheci ele enquanto eu fui jogar beach tennis com uma amiga minha. E essa amiga nunca me chamava pra nada. Aquele dia ela decidiu me chamar pra jogar beach tennis. Eu também não jogo beach tennis. Aí eu falei, não, então vamos, não sei o quê. A gente marcou pra ir às 16 horas. Só que aí 16 horas eu atrasei, não sei o quê, a gente remarcou pra 5. Às 5 horas nós duas atrasamos, a gente chegou lá, era 5h25 por aí. E a gente perguntou se dava pra remarcar e fazer a aula das 6. Eles falaram, não, tranquilo, pode fazer e tudo mais. Enquanto isso, a gente ficou jogando um vôlei, esperando nossa aula. E quando começou a nossa aula, chegou o Danilo junto com um amigo meu. Só que primeiro chegou o amigo, aí eu, oi, tudo bem? A gente foi lá, cumprimentou, conversou um pouquinho. Daqui a pouco chegou vários amigos dele que a gente não conhecia, assim. E essa minha amiga, ela tava numa fase que ela queria conhecer pessoas novas. Tipo, eu quero mudar meu grupo, eu quero conhecer pessoas novas, não sei o quê. Eu falei, olha, amiga, você co-criou essa realidade. Aqui tá a oportunidade de você conhecer pessoas novas. Aí chegou mais uma amiga minha, que também era amiga desse amigo em comum que a gente tem. Então ficou eu, mais duas amigas, e depois os meninos ali tudo conversando e tal. E aí a gente se reuniu. Mas eu nem dei bola. Sabe aquela coisa assim, tem um monte de menino aqui, mas, né? Não muda nada, até porque o Danilo é mais novo que eu. Então, na minha cabeça, já não era. Não tinha nada a ver. Nada a ver. E ali, nessa conversa, inclusive, hoje, essa amiga minha que eu tinha em comum com ele, é casada com ele. Ah, sério? Sério. Olha só. Que atraso proposital, hein? Não é? Então, assim, é aquilo que Deus ele vai encaixando de uma forma que é realmente assim, é no momento certo, quando você está pronta para receber aquilo que Deus tem para te entregar. Que muitas vezes a gente pensa assim, tá demorando. Eu lembro que uma frustração muito grande de mim era essa. Pensava, eu já estou com 24 anos. Acho que eu tava com 24 ou 25. E o negócio não vai? Parece que eu não conheço ninguém, parece que ninguém olha pra mim. Inclusive, a minha oração tinha sido essa: Senhor, me guarda, me esconde. Aí ninguém olhava pra mim e eu ficava frustrada. Eu pensava, gente,
o que tá acontecendo? Mas realmente era Deus me guardando, Deus me escondendo. Então, quando eu conheci ele, foi extremamente por acaso, porque ele também não joga beach tênis. Aí eles foram jogar futevôlei, eu acho que era um negócio assim, que ele também não joga. Mas teve um cuidado de Deus pra gente estar lá naquele momento. E aí, ao longo dos dias, eu fui conhecendo ele e tudo mais. Aí ele foi demonstrando sinais, porque eu era aquela pessoa extremamente fechada. E também com uma ferida de rejeição muito grande, muito machucada dos meus relacionamentos. Então, na minha cabeça, ninguém olhava pra mim, ninguém tinha interesse em mim. Todo mundo ia ter interesse na minha amiga, em mim, não. E aí, quando eu descobri que ele estava interessado em mim, eu fiquei... Sério? É isso mesmo? E aí, vocês começaram a namorar? Aí, a gente começou a se conhecer. E eu comecei a orar. Falei, a gente tem que orar pra ver se isso aqui é da vontade de Deus. Só que ele não queria namorar. Ele tinha recém terminado um relacionamento. Danilo, ele já era figura pública. Então, o relacionamento dele era público. E ele tinha muito medo de começar um relacionamento de novo pra aquilo terminar. Na cabeça dele, se ele começasse, ele já ia terminar. E ele aí... também estava desacreditado, então. Desacreditado e não queria. Ele fala assim, que na época que ele foi pra São Paulo, era a época que ele decidiu que ele ia curtir. Aí Deus falou, não, você não vai curtir nada não, o que você tá querendo fazer? E aí foi o momento onde a gente se conheceu. É porque ele é cristão, assim, desde os 6 anos, ele sempre teve muito firme, assim, na palavra, ao contrário de mim, que não conhecia, não sabia, nunca ouvi falar em... na minha cabeça, o crente era aquela pessoa que não raspava o sovaco. E era isso é o crente, sabe? Então, que lá na minha cidade, assim, naquela época, não tinha igreja, não tinha nada. Todo mundo, assim, a religião da cidade, eu diria que é o católico não praticante. Em geral, era isso, sabe? Então... Hoje, depois que eu saí, depois que eu me converti, teve uma igreja que foi pra lá, começou a crescer lá. Então, começou a existir um movimento depois que eu saí. E eu lembro que quando eu saí e eu me converti, as pessoas ficavam assim, o que aconteceu? Trabalhava com astrologia. Agora virou crente? Que loucura é essa? O que tá acontecendo na cabeça dela? É tipo assim, tá todo mundo falando que tu tá muito crente. E eu, glória a Deus, aleluia, coisa boa de ouvir. É engraçado porque as pessoas acham que quando fala isso pra nós, que assim, quando a gente converte, é uma ofensa, né? Não é. E na verdade Melhor a gente fala elogio. assim, ai, que bom, né? E me conta uma coisa, você era astróloga, trabalhava com astrologia. As coisas que você viu do mundo espiritual, isso gerou alguma confusão na hora da sua conversão ou não? Conforme você foi conhecendo, você foi entendendo mais ainda? Me fala, como que foi isso? Muita confusão. Muita, muita, muita. Eu, inclusive, falava assim, eu não vou mudar pelas pessoas. Porque as pessoas estão me dizendo que isso é errado. Eu vou mudar se Deus falar que é errado. Pra mim, no meu coração. Afrontosa. As pessoas falam, Gina, o que você tá fazendo? Assim, e eu não. Aí, quando eu comecei a sentir vontade de me batizar, eu falei assim, eu vou entregar tudo. Só que ela era 100% a minha fonte de renda. Então, eu entrei em dívidas, porque eu entreguei tudo. Só que eu entrei em dívidas, assim, parei de trabalhar, parei de ter a minha fonte de renda principal, morando em Alphaville, que o custo de vida lá é altíssimo. Salgadinho. Então, assim, foi um momento onde eu entreguei tudo pra Deus e vamos ver se essa palavra aqui de que busquem, pois, em primeiro lugar os reinos de Deus e todas essas coisas serão acrescentadas é realmente verdadeira. Eu botei Deus à prova, só que eu era imatura. Então, Deus, ele me botou no deserto pra eu aprender a depender, pra eu conseguir fazer as coisas debaixo da vontade dele, despertar esse temor no meu coração. Então, eu vivi um deserto, assim, de 1 ano e 6 meses na parte financeira. De crise total. Aí Deus, ele foi colocando no meu coração que era pra eu falar sobre relacionamento, mudar assim, né? Mudei completamente o meu posicionamento ali no Instagram, começar a falar sobre relacionamento. Só que ele pediu pra eu falar de relacionamento no momento onde eu estava vivendo o meu processo. Então eu entendi que, na verdade, era um momento de eu escrever sobre o que eu estava vivendo em Deus. E o meu processo, o processo de um relacionamento em santidade, um relacionamento debaixo da vontade de Deus, uma pessoa que tem desejo de casar com a provisão de Deus. Porque eu não tinha um real. Então, por exemplo, eu entendo que se eu tivesse conseguido financeiramente, meu casamento não ia ser testemunho.
Se hoje eu posso testemunhar que o Senhor fez o meu casamento, porque faltando 25 dias a gente precisava de R$52 mil, e eu não estava trabalhando, e o Danilo também não estava trabalhando, foi Deus. E quem mantinha vocês, assim, tinha alguma ajuda financeira de algum lugar? Seus pais, os pais dele? Não, era assim, Deus ele mandava provisão exatamente aquilo que eu precisava pra sobreviver. E só. O resto, assim, cartão de crédito, acumulou dívidas, assim, mas o sustento, assim, de pagar o aluguel, mesmo que fosse atrasar, de ter o que comer. Então, eu lembro que teve uma vez que, nessa fase de provisão, que eu tinha, assim, eu tinha em casa um macarrão, eu tinha alho e eu tinha óleo. Meu Deus. Aí, ótimo, vou fazer um macarrão alho e óleo, maravilhoso. E era tudo que eu tinha, e aquilo mexia muito comigo, porque eu tava vivendo um momento de muita abundância antes de me converter. E como que era o meu pensamento? Querer voltar pra lá. Voltar pro Egito. Voltar pra escravidão. Porque lá eu tinha a provisão, eu tinha o dinheiro. Então, o meu processo, ele demorou mais tempo, porque a minha mentalidade sempre ficava voltando pra lá. Nossa, é forte, hein? É forte isso. Porque, na verdade, eu tenho sentado em mesas nos últimos tempos que nós temos falado sobre o que é viver do maná. Porque quando a gente lê a Bíblia, a gente fala assim, mas aquele povo lá é muito burro. Mas a gente, às vezes, não percebe que nós, muitas vezes, somos aquele povo, né? Então, assim, viver do maná é igual você hoje, você tem a consciência. Você fala assim, não me faltou nada. Entende? Mas quando você tá vivendo o processo, você fica assim, será que eu fiz a escolha certa mesmo? Entende? Porque aí a gente fica assim, tá, e essa promessa de vida eterna, de vai acontecer, essa história de maná, tá, eu não tô morrendo de fome, mas também eu não tenho uma proteína pra eu comer, eu tô comendo um macarrão com alho, entende? Então, assim, tratar essa confiança e restabelecer essa identidade que é a questão do nosso deserto, né? Como cristão. E aí? E aí, voltando agora pra parte... E ainda queria casar, né? E queria casar, sem ter R$1. Ele ainda não tinha me pedido em casamento. Só que aí, nesse processo lá em Alphaville, que Deus sabia do meu coração, do meu desejo do coração. E eu tinha essa parte de eu sou criadora da minha realidade ainda. Só que agora eu tô conhecendo como é criar a minha realidade com Deus. Porque, na verdade, a cocriação, que é o que eu sempre falei desde que eu aprendi sobre criação de realidade, é você criar com Deus, em cooperação com Deus. Só que Deus é o principal. E quando eu era principal, era como se fosse mais fácil. Aí depois Deus se tornou o principal, então entra nesse processo de dependência e tudo mais. Aí Deus colocou no meu coração que era pra eu sair de Alphaville. Até porque não tinha como pagar o aluguel. Era sempre, assim, uma luta. E isso que eu tinha, assim... Eu tinha dinheiro guardado. O dinheiro sumiu. Parece que Deus tirou tudo aquilo que eu tinha ganhado de um jeito que não era da vontade dele. Exatamente o valorzinho ali. E, então, ele me pediu pra sair de Alphaville, só que eu tava gravando um podcast lá. Aí o Danilo, ele tava em Goiânia, porque ele também morou um tempo lá em Alphaville. E aí depois ele veio pra Goiânia. E os meus pais no Rio Grande do Sul. E nisso eu fiquei... Pra onde eu vou, né? Eu fiquei em crise existencial, só que nisso eu ficava viajando. Então eu ia pro Rio Grande do Sul, que era pra ser minha casa lá, só que eu também ia pra Alphaville pra gravar o podcast e também passava um tempo na casa dos meus sogros, pra poder ver o Danilo. Exaustivo. E isso foi em abril. Aí, o que acontece? Quando eu decidi sair de... Não, foi em maio que eu saí. Quando eu decidi sair lá de Alphaville, que Deus falou que era pra eu sair, que eu fiz um jejum, deu as enchentes no Rio Grande do Sul. Aí, como é que eu vou voltar pra lá? Não tinha como eu ir. O aeroporto fechado, tudo lá detonado. Então, eu fiquei mais um tempo na casa de uma amiga aqui. Aí, eu fui vim pra Goiânia, porque era aniversário do Danilo, e nisso acabou que eu tive que ficar mais tempo do que... Do planejado. Porque as passagens estavam assim, R$4 mil pra ir. E eu, gente, como é que eu vou fazer? Então, nisso começou a ficar um caos, e eu com as minhas coisas tudo em mala. E em julho, ele me pediu em casamento. Quando ele me pediu em casamento, vim pra cá, depois eu voltei pro Rio Grande do Sul, então a gente tava nesse processo de namorar à distância, ficamos noiva à distância, só que aí foram 4 meses de noivos pra gente casar. E hoje, olhando pra trás, assim,
a gente conseguiu a gente foi muito abençoado porque a gente conseguiu muita parceria. Deus mandou muita estratégia em questão de marketing, coisa que eu nem sabia que eu sabia. Deus falava assim, vai lá e fala isso aqui pra pessoa e vocês vão conseguir fechar com esse parceiro. Então a gente foi muito honrado, glória a Deus por isso. O nosso vídeo de pedido de casamento viralizou. Então a gente mostrou para as pessoas, as pessoas realmente estão com uma expectativa no nosso casamento. Então foi algo muito bom. Se fosse lá em São Paulo, Alphaville, isso não ia ter acontecido, porque o Danilo era daqui. Então, aqui ele tinha muito mais visibilidade, as pessoas conheciam ele aqui. Uhum. Então, Deus nos trouxe pra cá, pra gente casar aqui, pra poder casar e realizar aquilo que era o desejo do nosso coração muito mais rápido do que se a gente fosse esperar pra ter dinheiro, para as coisas andar e tudo mais. Então, viver na provisão de Deus é uma loucura, porque todo mundo falava assim, vocês estão sendo imprudentes. Vocês não deveriam fazer isso. Isso aí não é fé, isso aí é... irresponsabilidade. E a gente começava a duvidar no nosso coração. Teve um dia que eu e ele, a gente tava no sofá chorando, em crise existencial, de vamos cancelar nosso casamento. Não tem como fazer. Porque era na força do braço. A gente pensava, o que a minha mão consegue fazer? A gente não conseguia fazer. Deus não tinha me dado permissão para trabalhar. Só que na minha cabeça, de eu crio minha realidade, como que eu sei que foi Deus que me pediu para parar de trabalhar? Hoje, olhando para trás, eu penso, não, realmente, se eu tivesse me posicionado com aquilo que eu sei sobre relacionamento, enquanto eu estava namorando, né, naquela época que ele me pediu pra começar a falar sobre relacionamento, ou quando eu fiquei noiva, eu ia ter surtado. Porque falar de relacionamento é muito delicado. É algo muito desafiador. Eu falar assim, você cria a sua realidade. Aí a pessoa pensa assim, não, mas eu fui traída. Deu. Pois é. Como assim? Mas não é porque eu quis. Não, mas não é porque você quer. É porque dentro de você existe uma ferida. E essa ferida você vai projetar nos seus relacionamentos. Enquanto você carrega essa ferida, você só vai se relacionar com pessoas que vão ser o seu espelho. Porque, na verdade, o relacionamento, ele tá só ali pra te mostrar. Ele é só o espelho. Eu nunca descobriria que eu tinha uma ferida de traição, de rejeição, de abandono, se eu não me relacionasse com alguém que despertasse isso em mim. Então, era um processo de cura. Só que eu não poderia me curar se eu não enfrentasse isso. E é interessante porque a única forma de você descobrir realmente é essa. Mas, assim, Deus não quer que a gente se fira dessa forma. Só que quando você desperta, ao invés de questionar e reclamar, a gente tem que falar assim, nossa, ainda bem que aconteceu. Porque acontecendo foi a forma de você reconhecer essa deficiência emocional, reconhecer essa limitação e através disso, né, você conseguir melhorar. Exatamente. Então, Deus, ele tem esse mecanismo maravilhoso de... Ele não quer que a gente fique ferida, ele não quer que a gente continue desse jeito, ele quer que a gente passe por um processo de cura para acessar a Terra Prometida. E casamento é uma promessa de Deus. Então, se hoje eu vivo um relacionamento, graças a Deus, abençoado, graças a Deus que não tem brigas, e quando eu falo não tenho brigas, é porque a gente tem as nossas discussões, obviamente, mas nunca, por exemplo, aquela coisa de, então não vamos resolver, ou então vai pro teu canto, ou ele sai de casa, essas coisas assim que eu tinha toda semana. É aquela coisa de eu saber que deu uma discussão, passou ali alguns minutos, voltou. A gente senta, conversa, resolve na maior paciência do mundo. Inclusive, quando eu comecei o meu relacionamento, a minha mãe, ela tava tão acostumada com como eu era, que ela falava, e aí, já brigaram? Meu Deus. Aí passou 3 meses, ela, e aí, já brigaram? Então, por exemplo, hoje a gente tá casado há 8 meses, mas teve mais 14 meses de relacionamento, noivado e namoro. A gente nunca brigou. Porque a gente sempre conseguiu sentar e conversar. E isso porque eu aprendi a tal da comunicação feminina. De entender que a forma como eu vou comunicar vai gerar uma reação nele. Então, se eu comunicar de um jeito masculino, ele vai agir como um homem feminino. E eu não quero que ele haja como um homem feminino. Então, assim, a minha vantagem, que eu digo, é que como eu já era mentora de relacionamento, eu já tinha aprendido. Passou uma semana que eu terminei meu relacionamento passado, eu descobri a tal da comunicação feminina. Então, dentro de mim, eu fiquei assim, gente, eu não acredito. A vida inteira, se eu tivesse aprendido isso antes, a minha vida ia ser muito diferente. Eu ia ter conseguido ter sucesso nos relacionamentos. Claro que eu dou graças a Deus que eu não tive, porque aí eu posso aplicar com ele. Porque ele é a minha melhor escolha. Só que
o quanto as pessoas poderiam aprender isso antes, ter acesso a um conhecimento que vai gerar muito mais leveza nos relacionamentos, que hoje, por exemplo, a comunicação feminina, ela é algo que as pessoas, dentro dos comentários dos vídeos que eu posto, elas falam, não existe isso é uma comunicação normal. Só que, na verdade, ela é uma comunicação extremamente intencional. Eu digo que eu sou uma mulher masculina. Eu sou, mesmo que eu tenha todo esse conhecimento. Só que eu aplico a comunicação feminina de uma forma intencional. E é intencional mesmo, porque a vontade é de dar comando, é resolver, porque eu resolvo as coisas muito rápido. Meu pensamento, assim, ele é extremamente acelerado. Não, faz isso, isso aqui. Eu sou mentora. Eu fico dando comando o dia inteiro nas pessoas. Faz isso, 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 dou direcionamento. Só que eu não posso fazer isso com meu marido, se eu quiser ter um relacionamento saudável. E o que é a base dessa comunicação feminina? O que você ensina na sua mentoria? A base, ela é extremamente bíblica. Submissão. Só que quando a gente fala sobre submissão para as mulheres, a maioria das pessoas entende, e aqui falando principalmente das não cristãs, entende como uma omissão. Só que até mesmo as mulheres cristãs não conseguem entender exatamente o que é uma submissão dentro da comunicação feminina, porque ela é muito, muito detalhezinho. Eu literalmente precisei aprender uma língua nova. E eu basicamente preciso parar e pensar. Só que quando tu vai percebendo que o teu corpo, ele reage... Então, assim, eu sei quando eu tô sendo extremamente masculina, até porque eu ensino para as minhas alunas que 80% da sua comunicação, ela deve ser uma comunicação feminina, mas 20% é masculina. Não é 100% do tempo você vai ter que cuidar aquilo que você fala. Não, até porque tem momentos que, se eu tô aqui na energia do podcast, pega aquilo ali pra mim, que é dar um comando, faz isso aqui, resolve esse problema. Então, eu dou um direcionamento, mas eu compenso com os 80%. Então, essa submissão é basicamente eu entender que o nosso cérebro, em geral, principalmente o cérebro do homem, ele não gosta de receber comandos. Ninguém gosta de ser mandado. E quando eu falo que ninguém gosta de ser mandado e a comunicação feminina ela é sobre você não mandar, muitas vezes as pessoas acham que, então, a mulher ela tem que aceitar ser mandada. Só que quanto mais masculino o homem ele é, menos comando ele vai dar para a mulher dele. Mas ele vai resolver sozinho. Então, diminui o grau de escolhas, de decisões que a mulher precisa tomar. Porque todas as decisões, essas coisas, elas vão gerando um estresse na mulher. E isso aumenta a testosterona da mulher. E no homem também aumenta a testosterona. Só que pro homem é bom, pra mulher isso é ruim. Então, se eu começo a aumentar a minha testosterona, eu começo a ter que resolver um monte de coisa, porque eu consigo, eu dou conta, eu resolvo. Aí eu começo a me sentir sobrecarregada. A minha energia feminina, ela vai esgotando. Então, eu não vou ter força pra nada. A comunicação feminina, ela é você entender que não é a mulher que deve resolver as coisas. Quem resolve é o homem. O homem é o cabeça, o homem vai tomar as grandes decisões, só que o homem sábio vai consultar a sua mulher. Então, quando eu entendo que a polarização do relacionamento, ou seja, o que é a polarização? É a mulher estar na energia feminina e o homem estar na energia masculina. Essa polarização, ela gera um equilíbrio onde os dois ficam extremamente felizes e leves. O homem, ele precisa se sentir útil. Precisa. Quando ele não se sente útil, quando ele não sente uma valorização dentro de casa, ele vai buscar essa validação da masculinidade dele fora. Não tô dizendo que, se o homem não é validado dentro de casa, ele vai trair. Não é esse o ponto. Ele vai buscar fora. Às vezes é no trabalho. Às vezes é com a mãe. Então, às vezes, tem muitas mulheres que falam assim, porque a vida dele é só saber da mãe dele. Ele resolve todos os problemas da mãe dele. Ele faz tudo pela mãe, por mim não faz nada. Então, ele não tá recebendo essa validação de você. Aí ele, minha mãe, maravilhosa. É incrível como isso é real. O que eu vou falar é que eu não tenho conhecimento disso, e aí dentro do seu conhecimento ver se faz sentido. Ser feminina já é algo que esgota a energia da mulher. Por quê? Porque trabalhar a nossa delicadeza, cuidar da nossa beleza, é algo que já demanda energia. Demanda energia de escolha. Como que eu vou me vestir hoje? Como que eu vou preparar o jantar da minha família hoje? Por mais que às vezes não é a pessoa que vai executar, esse traço feminino do cuidar dos filhos, como meus filhos vão se vestir, como que as coisas nesse sentido emocional vão acontecer, já nos demanda energia.
quando nós pegamos os problemas masculinos, isso gera um peso que faz com que a gente saia do lugar de delicadeza, que a gente pare de cuidar da nossa parte delicada e gaste energia com o que não é pra gente gastar. Exato. Será que é isso que gera esse transtorno, entende? Assim, porque a gente já gasta... Por exemplo, se eu quiser ser bonita, educada, gentil e ainda quiser cuidar de todas as coisas, não tem como. A conta não fecha. Não. Entende? Eu não sei se eu consegui formular bem pra você entender a pergunta. Uhum. Mas é isso. É porque nós já... Pra sermos mulher, nós já vamos gastar mais energia. Uhum. Entende? Então, nós temos que deixar parte deles pra eles. Exato. E é aí que entra a comunicação feminina. Porque, sendo bem sincera, o que é o estereótipo de feminilidade? É a mulher que ela tá com o cabelo sempre impecável, ela vai estar com um vestidinho, ela vai estar ali cuidando da casa e tudo mais. Só que isso é feminilidade, não é energia feminina. Uhum. E essa foi uma virada de chave pra mim tão grande, porque eu comecei a querer aprender sobre essa coisa de energia masculina e feminina, e eu comecei a entrar em um estereótipo, que é esse nível de cobrança de que eu tenho que ser essa mulher. Uhum. A comunicação feminina, ela me permite ser essa, que dá comando e faz e resolve, mas ter um lugar de descanso dentro do relacionamento. Então, tudo que envolve, por exemplo, casa. Quando a gente vai falar, por exemplo, parece que eu escuto alguma mulher que tá vendo esse vídeo falar bem assim, é porque ela não sabe como é na minha casa. Se eu deixar pro meu marido resolver as coisas, ele não vai resolver nada. E eu vou ter que resolver tudo sozinho, vai virar um caos. Então, não tem como eu sair desse lugar. Certeza que alguém falou isso aí. Só que, na verdade, é como se existisse... Existem duas cadeiras. A cadeira da energia masculina e a cadeira da energia feminina. Só existe uma pessoa que pode sentar em uma delas. Então, enquanto eu estou sentada na energia masculina, não tem como ele vir sentar na energia masculina. Uhum. E aí gera a despolarização. O que é a despolarização? Toda briga é uma despolarização. Por isso que é normal ter discussão e não ter briga. Porque a briga, ela é obrigatoriamente... A mulher tentou entrar na energia masculina. E o homem tentou manter a energia masculina. Aí eles brigaram. Agora, dá pra ter um relacionamento sem brigas e tá despolarizado? Dá. Se o homem estiver sentado bonitinho na energia feminina, ele vai deixar a mulher tomar as decisões. Aí ele vai ficar assim... Ai, de novo essa mulher falando essas coisas. Tá bom, amor, vou lá fazer. Uhum. Tá bom, amor, eu resolvo. Só que ele vai se sentindo sugado. Ele vai fazendo só pra não dar briga. Uhum. Só que ele também tá na energia feminina. E não tem espaço pra ele ser masculino. Eu vi um vídeo de uma mulher que ela entrava no carro, aí ela jogava um buquê de flores nele, dava uma bandeja de chocolate, fechava a porta e entrava e... Ai, amor, você é tão romântico, meu Deus! Só que a mulher, em vez de ela trazer a comunicação feminina, de falar assim... pra mim é muito importante receber flores. Isso, pra mim, faz eu me sentir mais amada. Eu valorizo muito isso. Ela prefere não falar nada. E não falar nada é ser masculina. As pessoas acham que não é. Acham que, se eu ficar quieta, então eu vou estar sendo submissa. E não é. Porque o que acontece com a mulher que fica quieta? Ela fica quieta. E o sentimento dela? Não, nós mulheres, nós não nascemos pra ficar quieta. Não. É uma realidade. Se eu ficar quieta, é como se fosse uma panela de pressão. Exatamente. A qualquer momento eu vou explodir, tudo que tá fora vai sair de uma única vez. Não vai sair dosado, vai sair, assim, coisas que ninguém imagina que tava lá dentro, então... Exatamente, isso acontece com 100% das mulheres. Então, se a mulher, ela fica quieta, vai dar briga. Vai. Ou seja, ou você fala antes... E eu lembro que teve uma vez assim, chegou o dia da mulher. Aí eu tava naquela expectativa. Vai chegar o dia da mulher e meu marido vai me dar flores. Acho que toda mulher, ela tem esse sonho de receber uma coisinha sem precisar falar. Ninguém quer falar, todo mundo quer que o homem adivinhe. Só que ele nunca fez nada no dia da mulher, nem sabia que dia era o dia da mulher. Ele só foi descobrir depois na internet. Ele foi lá... Quando ele viu, ele cortou um algodãozinho em forma de coração, botou o cheirinho dele, pegou um potinho que tinha lá em casa de joias e botou "Você é a melhor do mundo". E o coraçãozinho, tipo assim, aqui tá teu presente. E eu chorei, mas não era de felicidade. Era porque eu sabia que ele tinha improvisado. E eu fiquei triste, mas eu não quis falar que eu fiquei triste. Aí passou uns dias, não sei o que, aquilo ali, ele sabe, eu fico diferente.
Aí ele, o que foi? O que aconteceu? O que tu não tá me falando? Eu, é porque eu fiquei triste, porque pra mim é algo muito importante, eu valorizo muito isso, é um sentimento de honra e eu sonho com isso, eu sonho com esse romantismo. Ele ficou muito triste, porque o que ele mais quer é me ver feliz. Então, se eu tivesse falado pra ele antes, tá chegando o Dia da Mulher e pra mim é muito importante receber alguma coisinha, pode ser algo simples. Porque nunca é sobre o valor da coisa, mas é sobre eu saber que ele lembrou e que ele honrou. Não teria dado problema. Então, por exemplo, quando aconteceu essa situação, eu já sabia que no próximo acontecimento isso não ia acontecer. Então, aí chega, por exemplo, Dia dos Namorados. Eu tô tranquila. Ele vai, ele honra, ele faz, acontece, porque antes eu comuniquei. Claro que no meu caso, eu primeiro quis saber se ele ia, né, primeiro ano de casados, aí eu quero ver como é que o homem vai reagir. Mas, realmente, essa coisa de você não comunicar também é energia masculina. E é tão assim, porque, assim, a comunicação dentro do relacionamento, ela é muito importante. Porque, às vezes, o que é importante, por exemplo, tem as linguagens de amor. Eu, Elizabeth, pra mim, presente não é linguagem de amor. Eu não me sinto amada quando eu ganho um presente, desde que o presente tenha um significado. Por exemplo, se eu tivesse ganhado o algodão, tem o lado da improvisação, mas tem o lado de ter sido algo construído pra mim. Aquilo pra mim tem um valor de tempo, entende? É como se a pessoa tivesse investido energia e tal naquilo. Mas, por exemplo, se eu também souber que ele passou correndo na floricultura e trouxe uma flor, só porque é alguma determinada data, Viu pra na mim internet, pra mim também não tem sentido, Exatamente. entende? Então, assim, entender a linguagem de amor do cônjuge também é importante. Muito. Porque senão você vai estar amando do jeito errado e a pessoa ali... E a comunicação é a única fonte de resolução desse problema. Não tem como resolver esse problema se não for com comunicação. Porque você está casando com uma pessoa com uma educação diferente, criada em um lar diferente, com uma visão de mundo diferente, e você quer que ela simplesmente adivinhe tudo que foi construído na sua vida antes de você conhecer ela. Sim. Então, é onde que começa as discussões, né? Pela falta de comunicação. Não, e eu diria que, se não 100%, 99% dos problemas é por conta de comunicação. E onde que entra a comunicação feminina? Qual que é a diferença? Vamos dar um exemplo, só para eu comprovar para você que tá aí do outro lado que existe. Se você falar assim, amor, o que a gente vai jantar hoje? E ele falar, não sei, escolhe você. Você entendeu? Você vai se irritar. Porque a mulher, ela não gosta de tomar decisões. Aí ele vai falar assim, mas o que você quer comer? Não sei. Então, por exemplo, lá em casa, quem toma as decisões do que a gente vai comer? É ele. Quem cozinha? Eu. Mas eu nunca preciso tomar a decisão. Então, é uma leveza, assim, que maravilhosa. Aí, hoje, por exemplo, tinha que vir pra cá. E aí, ele precisava ir no mercado pra comprar pra eu fazer o almoço. Aí, ele pensou, não, aí ela vai se estressar porque ela tem mais coisa pra fazer. Então, deixa eu pedir comida. Então, eu cheguei lá, a comida já tava ali maravilhosa. Então, essas coisas de eu quero que ele antecipe. Mas ele só vai saber que eu quero que ele antecipe se eu um dia falar pra ele que eu quero que ele antecipe. Isso. Aí, a comunicação feminina é baseada em vulnerabilidade. O que é vulnerabilidade? É você falar como você se sente. O grande problema da comunicação é a gente trazer um julgamento pra pessoa. É falar assim, eu tô me sentindo chateada porque você fez isso, isso e isso. Então, o problema é você. O homem entende, então eu sou desculpa a palavra, bosta. E aí aquilo vai acumulando na cabeça dele de que ele é o problema, de que ele não sabe fazer nada. Então, ele cada vez vai querer fazer menos. Então, imagina que, sei lá, queimou a lâmpada. Amor, tu tem que trocar a lâmpada porque a lâmpada tá estragada. Tá bom. Aí passa mais um dia, amor, tu lembrou da lâmpada? Aí, nossa, esqueci. Só que ele vai ficar esquecendo, inclusive para validar o seu pensamento. Porque a gente cria a nossa realidade. Então, qual que é o diálogo mental que eu vou alimentando do homem que tá do meu lado? É que ele não faz nada direito. Ele não resolve nada. Só que se eu sou observador da minha própria realidade, e aí entra a física quântica dentro dos relacionamentos, a pessoa que está do meu lado vai se comportar da forma como eu enxergo ela. E se eu fico alimentando com briga, crítica e reclamação só na minha cabeça, não preciso nem falar, aquilo já é suficiente para criar o resultado que você está esperando que ele faça. Ou seja, você criou a realidade onde ele não vai resolver as coisas. Então, o primeiro pilar que você precisa cuidar são os pensamentos. A Bíblia já fala isso. Mas isso também se aplica em relacionamentos. E é quase como se, assim, as pessoas até conseguem entender que você atrai aquilo que transmite, que você é responsável pelos resultados que você tem quando se trata de profissional. Mas parece que ninguém lembra disso quando se trata de relacionamento.
E a vulnerabilidade na comunicação feminina é você falar sobre seus sentimentos. E chateada não é um sentimento. Eu tô me sentindo chateada. Eu tô me sentindo decepcionada, abandonada. Isso não são sentimentos. Então a pessoa fala assim, nossa, Lara, mas eu fui lá, eu abri o meu coração pra ele e ele não tá me ouvindo. E ainda assim não funciona essa coisa de comunicação feminina. Mas como você está comunicando? É com vulnerabilidade mesmo ou você tá comunicando chateada, abandonada, irritada, essas coisas, tudo projetando sentimento e racionalizando. Se você racionalizar um sentimento, você tá sendo masculina. Na verdade, a gente tem que falar o porquê, quando, como, para que a pessoa realmente entenda. Porque, por exemplo, eu estou chateada... Por exemplo, o exemplo do algodão. Eu estou chateada com o algodão, mas por quê? O que está envolvido? Qual foi o sentimento raiz daquilo, entende? Por quê? Se era um presente. Então, assim, você tem que explicar com detalhes, porque senão a pessoa vai cometer o mesmo erro. Não tem como ela adivinhar. Não. É o que as pessoas fazem. Mas a gente tem que trazer exatamente isso, esse conceito, só que pra comunicação feminina. Amor, eu fiquei muito triste com o algodão. Aí ele vai perguntar, por que, meu amor? Porque pra mim é muito importante que aconteça alguma coisa de especial. Eu gosto muito de receber flores, eu gosto de saber que tu lembrou do Dia da Mulher, porque assim eu vou me sentir especial. Então, o que a gente faz? A gente quer trazer coisas assim, eu fiquei muito chateada porque tu não lembrou do Dia da Mulher e pra mim isso é muito importante e assim eu não me sinto valorizada. Consegue perceber a sutil diferença? É a mesma coisa que tá comunicando. Só que em uma é com o toque de vulnerabilidade, feminilidade. Parar de racionalizar. A gente fica querendo explicar as nossas emoções porque a gente aprendeu que a gente tem que explicar. Ninguém ensina isso. Por isso que esse conhecimento ele é muito valioso, porque ninguém ensina. E o homem, se a gente vai no racional, ele não escuta. Mas se você for no feminino, eu não preciso dizer para um homem o que eu quero que ele faça. Se eu falar, por exemplo, aquilo que eu quero. Amor, eu tô com sede. O meu marido, na energia feminina, masculina, ele vai na hora buscar água. Agora, se eu falar assim, amor, pega uma água pra mim, a probabilidade dele falar assim, só um pouquinho, eu só vou fazer tal coisa e aí depois eu pego, e aí no meio do caminho esquecer, é muito maior. Lara, por que isso acontece? Quando a gente volta para um estudo antropológico, vamos voltar lá nos homens da caverna. Imagina que o homem da caverna, ele precisava sair para caçar, para trazer o sustento para casa. Aí pensa a mulher, que nem as mulheres de hoje em dia, a maioria. Eu não preciso de homem, então eu mesmo vou lá caçar o meu leão. Porque eu dou conta. Eu sou independente. Ela vai lá e ela caça. Só que se essa mulher estiver grávida, ela vai morrer. Então, existia esse entendimento de que a mulher precisava ficar guardada e cuidada para o homem ir resolver problemas. Isso tá na biologia do homem, tá? É intrínseco dele. Só que com o passar do tempo, com essa mulher falando, eu dou conta, eu resolvo, e aqui às vezes não é nem nós como esposas, mas aquilo que ele ouviu a vida inteira. Então ele ouviu da mãe, da tia, da fulano, do ciclano. Todo mundo vai falando pra ele que a mulher dá conta, a mulher resolve, a mulher faz, a mulher acontece. Então ele vai deixando esse mecanismo dele, que é algo intrínseco dele, de lado. Então vai lá caçar teu leão. Então vai lá matar teu leão. Eu vou ficar aqui jogando videogame. Não precisa de mim. E essa parte da comunicação feminina, ela foi um alívio pra mim, por quê? Porque eu posso ser masculina. Só que eu posso falar do meu sentimento. Então, toda a parte de eu poder empreender, eu poder ser uma empresária, eu poder ser uma mentora que dá direcionamento, que resolve problemas, durante o meu dia, ela não atrapalha o relacionamento. Porque a única coisa que vai mudar é a forma como eu vou falar. É quase como se eu chegasse assim, baixou o notebook, porque acabou a mentoria, e falo assim, agora eu não resolvo mais nada. Então, a partir dali, por exemplo, a gente estava pedindo Uber para ir para algum lugar, e aí o Uber tinha dado a localização errada. O
Que às vezes acontece isso. Então, o Uber tava em outro lugar e o Uber tinha sido super grosso, de tipo assim, ó, vocês têm que estar me esperando ali no lugar. Só que a gente tava no lugar e ele não tava, porque o Uber tava dando no lugar errado. A minha vontade era de pegar o celular da mão dele, colocar a localização ali no lugar certo e resolvi, na hora. Eu peguei, eu sentei e eu fiz assim, ó. Na minha cabeça tava assim, eu não preciso resolver, ele dá conta, ele é um homem adulto, ele é grandinho, ele consegue resolver as coisas sozinhas. Então, assim, por mais que eu pudesse resolver muito mais rápido, se eu vou tomando o espaço dele, ele nunca vai aprender a ter essa velocidade pra resolver igual eu resolvo. Porque eu aprendi sozinha, eu me desenvolvi sozinha, eu fui criada pra ser uma mulher independente, igual todas as mulheres. Eu dou conta, eu resolvo, eu empreendo, eu faço meu próprio dinheiro. Só que ele não foi. Porque quem faz isso é as mulheres. Então, existe todo um espaço de eu não vou explicar, eu não vou responder, eu não vou... Às vezes ele fala assim, amor, onde que tá a panela? A panela tá todo dia no mesmo lugar. E eu acho que é programação do homem também. Não achar as coisas dentro de casa. Aí eu só falo assim, amor, não sei. Passou um minutinho ele, achei. Só que a gente faz o quê? Tá lá no lugar, não sei o que, papapá. Ai, você nunca encontra nada. É. Já começa, né? Já começa. Então, assim, para de resolver. Dá espaço pra ele começar a aprender. É literalmente aprender, igual se fosse ensinar um filho. Porque para ensinar filhos, a gente também precisa da energia masculina. Não tem como. Então, se tu já gastou a tua energia masculina no profissional, já gastou a energia masculina pra educar, em partes, os filhos em si, no relacionamento é o seu lugar de descanso. Você tem que ser uma ameba. E uma ameba, eu digo que é aquele momento onde você vai desligar o seu cérebro e dizer assim, agora eu não resolvo nada. Eu tenho uma cabeça, né? Então, conseguiu entender a diferença da comunicação feminina? Ela tem vários pilares. Aqui eu tô tentando trazer exemplos do cotidiano pra vocês, pra conseguir trazer esse conhecimento, essa chavezinha. Não, e é muito poderoso isso. Eu tenho certeza que vai contribuir com a vida de muitas pessoas. Amém. Nós já estamos caminhando pro final. E nós estamos na série Chaves que Abrem Portas. Então, sempre no final eu peço pro convidado liberar uma chave na vida das pessoas. Quem nos ouviu até aqui. Que chave que você libera na vida dessa pessoa que você acredita que é uma chave de conhecimento, de informação, que vai fazer com que a pessoa acesse o próximo nível na vida dela? Eu vou reforçar a frase que eu já falei, que é: o mundo nunca nos trata melhor do que a forma como a gente se trata. Porque às vezes pode ter passado batido, mas ela foi realmente algo muito forte pra mim, porque eu percebi que eu me desvalorizava. Aquilo que eu falava sobre mim era muito pesado. É de, eu não sou boa o suficiente, eu não sou capaz, eu nunca vou ser amada. Só que aquilo que eu falo tem muito poder. Então, se eu não me amar em primeiro lugar, se eu não enxergar valor em mim, ninguém no mundo vai enxergar. Primeiro, começa por você, para que as outras pessoas possam te ver da forma como você se enxerga. Uau, uau. Muito obrigada, Eu que Lara, agradeço. por ter vindo. Conta para as pessoas onde que elas te encontram nas redes sociais. Quem quiser conhecer seu trabalho e mais de perto, às vezes quiser mandar alguma mensagem para você, trocar alguma informação. Mandem mensagem mesmo, eu vou amar, gente. Eu respondo todo mundo lá no Instagram e eu sou conversadeira. O meu @ é LaraFBrasil e me chama lá. É isso, muito obrigada a você que acompanhou até aqui. Deixa seu like, compartilha. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Manda para aquela pessoa que você vê que vai fazer sentido na vida dela ouvir tudo isso que nós conversamos aqui. E mais uma vez, muito obrigada por ter acreditado no meu trabalho e ter vindo participar. Imagina, é só o começo. Até o próximo, né? Até.